travado? Não sabe como se conectar com Deus? Sabia que existem algumas ferramentas e a música é uma das principais? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar pro lado positivo da vida. Eu me chamo Jessie e no episódio de hoje a gente vai falar um tema que eu amo, que vocês sempre mandam lá nas enquetes do Insta, que é: como eu posso sentir mais Deus? Como eu posso me conectar mais com Deus? E gente, deixa eu contar pra vocês aqui uma coisa. A música é uma baita ferramenta pra gente se conectar com Deus, pra gente sentir a presença dele. E pra falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de convidar a Rafa Gonçalves, que é líder do Dunamis, que é cantora maravilhosa, dona de uma voz maravilhosa, amiga de Deus. Vem pra cá, Rafa! Oi, gente, tudo bem? Tô muito honrada de estar aqui pra gente conversar sobre esse assunto que eu amo. Vai ser demais, com certeza. Ai, eu também amo. Falar de música pra mim é tipo assim, borboletas no estômago. Pra mim também. Às vezes eu falo, não tem coisa melhor, né, do que você ouvir uma música, você ser inspirado por uma música. Qualquer estado que você esteja de espírito, assim, você ouve uma música, você já conecta com um negócio, com Deus. É uma coisa bizarra, eu também amo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a música é a linguagem de Deus pro coração do homem, né? Então, isso aqui é uma linguagem universal. Se você tá nos Estados Unidos ou se você tá na França, você não entende francês, não entende alemão, não entende a língua do país que tá, mas quando toca uma música, é uma linguagem pro coração do homem mesmo. E pra gente começar aqui, pros nossos ouvintes que sempre mandam pra gente lá no Instagram, como que se conecta mais com Deus? Então, a grande pergunta desse podcast é: como a música pode ajudar as pessoas a se conectarem com Deus? Eu, por exemplo, quando eu vou orar, assim, e às vezes eu tô com o meu coração um pouco mais endurecido, eu tô triste com alguma coisa, daí eu coloco um louvor, uma adoração, e aí eu me entrego, e aí choro, aquela coisa toda, né? Sim, então, como que a música pode ajudar as pessoas nessa conexão com Deus, na sua opinião, como uma cantora? O que eu falo sempre, já é que a música tem muito a ver com o nosso sentimento, ela mexe muito com a gente. Então a gente tá triste ou feliz, a gente escuta uma música que tem a ver, que a gente tá sentindo, a gente já fica ali naquele sentimento, e às vezes é bom ou ruim, né? Pode levar a gente pra mais pro buraco ou pode ajudar a gente a ficar mais feliz. Exatamente. Mas eu falo que a adoração é uma escolha, ela não é um sentimento. Então não interessa o que a gente esteja passando na nossa vida, se a gente tá passando por algo muito doloroso, por uma pandemia aí que a gente tá passando, por um término de relacionamento ou por algo muito bom, quando a gente adora, a gente tem que escolher adorar, porque a gente sabe quem Deus é. Independente da situação que a gente tá passando, a gente tá fazendo a escolha porque a gente conhece a essência de Jesus, a gente sabe que ele é bom, que ele é um bom pai, que ele tá do nosso lado, que ele nunca vai nos deixar. Então a gente escolhe adorar ele. Então eu acho que a música nos aproxima mais porque ela é uma entrega, né? Totalmente uma entrega. A gente se dá assim pra Deus, a gente se abre. Porque às vezes a gente tá em dias muito difíceis mesmo, em situações muito difíceis, mas a gente se entrega e a gente declara coisas que trazem vida pra gente. A música, quando a gente declara, né? A palavra fala, né? Que a palavra tem poder. A música, ela tem muito poder por causa disso, porque são declarações que a gente tá fazendo com a nossa boca. Então eu digo que ela nos traz vida por causa disso, porque a gente declara coisas boas, a gente declara a verdade de quem Deus é, em momentos que às vezes a gente não vê que ele tá sendo aquilo, ou até em momentos bons a gente tá declarando e aquilo vai trazendo vida pra gente. Então a música nos conecta com certeza com Deus por causa disso, porque ela nos traz perspectiva, a adoração nos traz perspectiva de quem Deus é, né? Nos traz alegria, renovo, e eu amo, né? Eu tava vendo nos seus stories você respondendo sobre a diferença de louvor e adoração. Acho legal pra quem tá ouvindo a gente, porque eu também não sabia. Então, a diferença é que a adoração é sobre quem Deus é e louvor é sobre o que Deus faz. Então, a adoração é aquele momento que a gente tá falando, você é santo, glorioso, exaltado, rei sobre todos. E o louvor é alegria, né? Quando a gente tá experimentando aquilo que Deus fez mesmo, assim. Então, quando tem aqueles momentos muito alegres na igreja, que tá todo mundo dançando, então é mais isso, assim. Essa é a diferença. Entendi. Então, tipo, worship é adoração, né? Aquela música é sobre o que Deus é, sobre a identidade de Deus. E o louvor é aquilo que ele faz na nossa vida. Não, demais. E eu fico pensando, assim, por que a música tem realmente esse poder, né? De mudar o nosso estado de espírito e tal. E aí é o que você falou, é a palavra. A palavra tem poder. O momento da adoração e do louvor parece que é o momento que as pessoas mais sentem Deus, não é? A gente sente muito durante a palavra e tudo mais, mas no momento da adoração, do louvor, parece que a entrega é muito maior, né? A música tem esse poder das pessoas se entregarem
e chorarem e deitarem assim no colo de Deus, né? As pessoas falam que o louvor, ele te prepara pra palavra, mas na verdade a palavra te prepara pro louvor, porque a palavra que vem depois é o que você aprende sobre a essência de Deus, você aprende quem Jesus é, você aprende as coisas que Deus fez, e daí você tá pronto pra adorar Ele, né? Quando a gente fala em adorar, na palavra fala em espírito e em verdade, é a gente conhecer o Deus que a gente tá adorando, né? Não é só adorar da boca pra fora. Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a gente, às vezes eu acho que troca, acho que a palavra devia ser primeiro na igreja e depois o louvor, porque a gente entende quem Deus é e daí a gente pode adorar em verdade, porque a gente sabe quem Ele é. A gente não tá falando só palavras bonitas, mas a gente tá falando aquilo que a gente aprendeu. Então eu acho que o momento de adoração, honestamente, não é porque eu gosto mais, mas ele é mais importante durante um culto, assim, porque é o momento que a gente tá exaltando o nome de Deus, né? É, exato. É o que você falou da palavra. Tem um vídeo no YouTube que é sobre a molécula da água, você já viu? Não. Que assim, é um estudo de um japonês que ele faz um estudo da molécula da água. Quando ele congela a água e tal, e quando ele fala palavras ruins, palavras negativas, ela fica num formato bizarro. Ela fica totalmente deformada. É surreal esse vídeo. Pra quem tá ouvindo, gente, coloca lá no YouTube a mensagem da água. E aí ela fica muito estranha. E aí quando ele começa a falar amor, gratidão, Deus, a molécula da água, ela vai ficando tipo um cristal perfeito. É surreal. E eles fazem também um experimento com uma oração. A molécula fica tipo um cristal perfeito e colocam heavy metal. Você não tá entendendo do jeito que fica. Não tá entendendo. A molécula fica toda destruída. É muito louco isso, porque, cara, a palavra tem poder. E a adoração e o louvor são palavras emitidas, né? São coisas que saem da nossa boca, do nosso coração. Então, ela tem muito poder. Mas além das palavras, acho que a música também, ela atinge muito o coração das pessoas pela frequência. Tem a frequência da música, tem a energia da música, porque nós somos matéria. A gente tem que tomar até cuidado, às vezes, porque tem pessoas, igrejas, coisas que manipulam pessoas pela música, né? E às vezes a gente é manipulado. Tem pastores que eu já vi falarem assim, para, no fim do culto, que eles vão fazer aquele apelo, eles falam, para, eu não quero música nenhuma, eu quero que as pessoas sintam o que Deus tá fazendo. Porque às vezes uma musiquinha ali vai manipular um sentimento, vai manipular se vai chorar ou se vai pular. Você pode fazer o que você quiser através da música. É muito bizarro isso, que você pode manipular total o sentimento de uma pessoa, né? É perigoso até também. É, exatamente isso. Mas olha que louco. Cara, a molécula da água, ela fica deformada com heavy metal. Não tem letra. Isso não é nem questão de letra. É questão de ritmo, né? Mas, ô Rafa, quando você vai orar, você acha, assim, que é importante colocar uma adoração pra ter esse momento seu com Deus, assim? Você faz isso? Sim, eu faço. Eu amo ter um momento de adoração sozinha na minha casa. Até porque, como uma líder de adoração, eu não acredito que você entregue aquilo que você não tenha. Então, como que eu vou entregar um negócio que eu não tenho? Eu tenho que ser cheia antes de eu entregar. E eu tô liderando pessoas até o Pai. Então, eu tenho que ter já chegado lá no Pai pra eu saber o caminho, pra eu levar as pessoas no caminho, entendeu? Senão, eu não vou saber o caminho e vai ficar todo mundo perdido, vai todo mundo achar que é um show. É muito diferente. São duas coisas completamente diferentes. Então, ali no palco não sou eu, né, o foco, que o foco é Jesus. Então, as pessoas, quando elas olharem pra mim, elas têm que ver Jesus. Então, eu tenho que saber qual é o caminho de levar elas até Ele, né? Mas eu, com certeza, eu amo ter os momentos de adoração. Na verdade, os meus momentos de adoração sozinha, até agora, durante essa pandemia, Deus tem falado muito comigo sobre como é precioso a gente ter esses momentos, voltar mesmo pra essa igreja nas casas, né? Eu sinto que a gente até se perdeu um pouco, assim. A igreja virou um lugar muito, nossa, é palco preto, é não sei o quê, é luzes, não sei o quê. E é lindo, é maravilhoso. Acho que necessita, é preciso, amo. Mas também a gente esqueceu um pouco. Eu tava lendo bastante Atos, né? Eu tava estudando Atos e vendo a igreja saudável que era, né? Que eles tinham ali naquele tempo, quando Jesus foi pra glória e falou, espera na sua casa que eu vou mandar o Espírito Santo. E é bizarro, assim, porque a gente tá agora em casa e a gente foi super comissionado no Descendo. Vamos, levantamos o sapato, vamos. E quando a gente lê Atos, quando Jesus ele vai pra glória, ele fala assim, fiquem em Jerusalém, fala pros discípulos dele, fiquem nas suas casas, não saiam até que o Espírito seja derramado sobre vocês. E o que eu acredito que aconteceu com a gente, literalmente? A gente tem vivido esses eventos incríveis. A gente foi comissionado pro ID, pra ir, pra pregar o evangelho, mas Deus falou assim, não é pra você ir falar palavras bonitas, pra você ser cheio do Espírito antes. E enquanto a gente tem esse tempo em casa de adoração, esse tempo de meditação na palavra, a gente tá sendo cheio do Espírito pra depois, quando a gente sair das quatro paredes, sair das nossas casas, a gente poder saber o que a gente tá falando e ser cheio do Espírito. A gente não tá só falando palavras e querendo convencer alguém de alguma coisa, mas a gente tá cheio do Espírito Santo, que essa muito é a diferença, entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente tá nesses momentos de adoração pedindo pra Deus encher a gente, falar, cara, eu quero estar mais íntimo, Deus. Como é que eu tô mais perto? Deus, eu quero me entregar, eu quero
quero ter mais intimidade com você. Então vá, busque. Eu acho que o secreto é o lugar ideal pra você estar mais perto de Deus. As pessoas acham que a gente vai ficar mais perto de Deus quando a gente vai na igreja e ouve 300 pregações. Essa não é a verdade. A verdade é que você vai estar mais perto de Deus, você vai ter mais intimidade quando você é verdadeiro ali, no íntimo. Eu acho que o secreto, né, aquele nosso lugar com Deus, onde a gente consegue ser tão verdadeiro com Deus, assim, que é onde a gente conhece Deus, a essência dele, e ele conhece a nossa essência. Então eu acho que pra gente ser íntimo com Deus, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ter esses momentos mesmo, com certeza. Nossa, muito lindo, Rafa. Vi uma frase do Thiago Brunet que fala assim: a crise potencializa o seu estado emocional. Então, se você já tinha um estado anterior à crise, na crise é potencializado. Agora, se você já tinha um relacionamento com Deus, o seu secreto com Deus antes da crise, na crise ele é potencializado também. Agora, se você dependia de um lugar pra se conectar, de pessoas, aí você tá lascado. É o que Jesus fala, né? Vai pro secreto, ora no secreto, porque é no secreto que seu pai te ouve. Então, tipo, é isso que você falou, é a gente pegar e ser cheio de verdade, em casa, sozinho, só a gente com Deus. E quando a gente for pra esses eventos e quando as coisas voltarem, ser em espírito e em verdade mesmo, né? Sim, eu tava lembrando de uma época da minha vida que foi quando eu voltei a cantar até, que foi quando eu fui morar nos Estados Unidos. E eu fiz uma escola de ministério lá na Bethel. E eu fiquei 3 anos morando lá na Califórnia, foi incrível. Isso foi quando? Isso foi em 2013 a 2016. Aí quando eu tava lá na Bethel, foi quando Deus começou a falar de novo sobre adoração pra mim. E foi no último ano que eu voltei a cantar tal, e voltei pro Brasil. Depois de 3 anos morando fora, e voltei, onde, tipo, eu tive encontros bizarros com Deus, a minha identidade foi firmada. E o meu secreto, principalmente, foi firmado com Deus lá. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu passei uma fase muito difícil de transição. E eu lembro que eu falei, cara, se eu não tivesse firmado o meu secreto lá, quando eu tava no bem bom, porque lá era bem bom, eu tinha aula todo dia com os líderes mais tops do mundo, pastores do mundo inteiro, que são referências. E tem muita gente que sai de lá e se desvia. E quando eu cheguei no Brasil, eu passei por uma fase muito difícil. Só que lá eu tinha os melhores líderes de adoração. Eu tinha os melhores pastores, líderes do mundo inteiro que vinham me dar aula toda semana. Eu tinha mais de 4 horas de aula por dia. Eu chegava em casa e não tinha vontade de orar. Porque eu tinha tido adoração coletiva, já tinha tido 3 horas de aula em inglês, eu já tinha ouvido da Bíblia o dia inteiro. E aí Deus falou muito pra mim, cara, você tem que firmar o teu secreto, que o dia que você sair daqui, se não tiver o secreto, você vai ficar a semana inteira sem ter aula, sem ter essa adoração, sem nada. E é bem isso mesmo, se você não tem o seu secreto no bom, no dia ruim, querido, o negócio vai pegar, assim, o bicho vai pegar. Exatamente. E pras pessoas que estão nos ouvindo, o que é o secreto? O secreto, gente, é você ir pro seu quarto, que é geralmente o lugar onde você consegue ter uma privacidade, né, maior, fechar a porta, colocar um louvor, uma adoração e abrir seu coração pra Deus, né, Rafa? Eu acho que o maior conselho é se ajoelha, coloca uma adoração e fala com Deus o que você tá sentindo, o que tá no seu coração. É engraçado, porque cada um tem um jeito de conexão, assim, com Deus. Eu lembro que até quando eu mudei pros Estados Unidos, eu fiquei muito amiga de uma menina que era pintora lá. E ela me influenciava, ela falou assim, por que você não começa a ter seus tempos com Deus pintando? E mudou a minha vida, assim. Eu tive uma estação da minha vida que a minha parede do meu quarto lá nos Estados Unidos era cheia de pintura. De todos os meus tempos com Deus, eu pintava e eu tinha revelações novas. A gente que é mais artista, músico e tal, a gente tem essa veia. E Deus, ele se conecta através disso. E ele quer se conectar com você em coisas que você gosta de fazer. Então eu falo, descubra coisas que você quer fazer com Deus. E eu acho que assim, a gente tá conectado com Deus, a gente tá todo o tempo. É 24 horas. Você nunca desconecta da presença de Deus. Tudo bem, tem dias que a gente erra, peca. Mas a gente tem que tentar sempre estar conectado com o Espírito Santo, né? Jesus mandou o Espírito Santo pra gente pra isso. Ele é o nosso melhor amigo. A gente tem que viver perguntando, conversando. E o secreto é esse momento que você entra mesmo em qualquer lugar. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu dividia quarto. Então eu entrava no closet. Aí a gente revezava. Tinha hora que a minha roommate batia assim, e aí, amiga, acabou? Agora é minha vez. Aí então, o closet já tinha a maior presença de Deus, assim. A gente deixava a música 24 horas tocando dentro do closet, que era o nosso lugar com Deus. Porque você tem que achar o lugar que você quer estar com Deus, assim. Isso. E ter o seu momento, assim. Às vezes Deus tá te pedindo pra fazer alguma coisa com Ele. Tá te pedindo pra escrever uma música. Tá te pedindo pra pintar um quadro. Tá te pedindo pra desenhar um desenho. Fazer qualquer coisa. Então acho que a gente às vezes tem que sair dessa caixinha que as pessoas falam, não, é só lendo a palavra. Óbvio que a gente tem que se alimentar da palavra. A palavra é de Deus, né? Que Ele deixou pra gente. Isso aqui é o que traz vida pra gente. Mas a gente também tem que saber como ser criativo, né? Deus é um criador de todas as coisas. Ele quer falar com a gente de maneiras diferenciadas. Às vezes a gente fica preso em tem que ser assim. Aí a gente pergunta pro pastor, como é que você tem tempo com Deus? Eu leio 10 versículos, eu falo em línguas não sei o quê, eu canto 10 músicas. Mas cada um tem o seu jeito. E a gente tem que ser criativo, né? Às vezes é pintando um quadro, às vezes é a gente escrevendo uma música. Deus, ele tá com a gente em todo o tempo. Ele quer passar tempo de qualidade. Eu sinto que é isso, assim. Deus, ele quer passar tempo de qualidade. Como que a gente pode passar tempo de qualidade com Deus, né? Fazendo coisas que a gente gosta também. Ele gosta de passar tempo com a gente também, né? Então... Muitas vezes é também cozinhando, né? Eu penso muito nisso. Você coloca um louvor ali, vai cozinhar e você vai fazer uma atividade, assim, você cria essa oportunidade. Então não
é só lendo e tal. Claro que a gente precisa ler, se alimentar, mas é você gerar oportunidade. Sei lá, você vai caminhar, vai se conectar com Deus. Põe um louvor direto quando eu vou caminhar aqui na estrada, assim, só tem natureza, sabe? Eu fico, Deus, fala comigo. Deus, quero te sentir. Sim, nossa, natureza conecta muito a gente. Quando você vê a criação de Deus, é muito bizarro. Exato. Ele criou tudo, né? Então, tipo assim, gente, olhar os pássaros, olhar cada coisinha assim e gerar essa oportunidade mesmo. Então, um conselho pra vocês é criem oportunidades, criem tarefas, sei lá, tarefas que vocês gostam de fazer e coloca Deus ali, né, no que você tá fazendo. Põe o seu louvor, ora e fala o que você tá sentindo no coração. Acho isso muito importante falar, Rafa. Muitas pessoas falam pra mim, não sei orar, não sei falar com Deus. Gente, a gente fala com Deus que nem a gente fala com o nosso pai, ele é nosso pai. Então, a gente fala o que a gente tá no coração, tipo, ai, Deus, tô com medo, ou quero te sentir mais, me ajuda, me responde. É assim que fala com Deus, né? A gente complica às vezes, eu acho, não é? Muito. Agora, falando da música, Rafa, acho que uma das coisas mais impactantes que aconteceram, assim, nos últimos tempos foi a conversão do Kanye West, que ele fez o álbum Jesus is King. Isso. E eu tava lendo sobre esse álbum dele, foi top 1 da Billboard na primeira semana, vendeu mais de 264 mil entre streamings e CDs mesmo. Foi um boom, assim, e eu acho que é isso, né? Ele fala muito da missão dele, que ele percebeu que ele não tinha mais que fazer sons ou a melhor música sem um propósito. Então ele fala que, até vou ler pra vocês, que eu achei muito legal. Eu senti que de repente nós tínhamos uma missão. Não estávamos ali só pra tirar o melhor do som e fazer a melhor gravação, ou qualquer outro pensamento que nós tivéssemos antes. A partir daquele momento, da minha conversão, a minha missão mudou. O nosso pensamento passou a ser, cara, nós precisamos fazer isso pra Deus. Nós temos que fazer isso pra que o mundo saiba sobre Jesus. Eu fiquei pensando nisso, que bizarro, né? E ele tem tanta voz, tantas pessoas ouviram falar de Jesus através da vida dele, e é isso, né? A gente conectar o nosso dom com o nosso propósito. E eu acho que você faz isso muito bem. Ai, obrigada. Eu fiquei muito impactada com o álbum dele, com certeza, assim, a música dele fala mais de Jesus do que muita música gospel que a gente ouve aí. Exato. É literalmente a palavra de Deus, assim, e foi muito impactante ver o processo que ele viveu. Eu até vi a entrevista dele de 2 horas lá pro Apple Music, e eu tava assim, o que aconteceu com esse cara? Um processo muito bizarro que ele viveu, e ele entendeu, né, completamente a transformação que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E um cara que tinha tudo, literalmente tudo. Então isso que eu achei mais interessante, ele se viu num lugar onde ele não tinha mais nada. A única esperança dele foi Jesus. Ele conseguiu traduzir isso e falar, cara, eu preciso passar essa mensagem pro mundo. Acho que hoje a música, ela é um dos maiores ditadores de cultura, né, que a gente tem. Então a gente pode ditar a cultura de um país, a cultura de um povo, através da música, através da arte. Então a gente tem que entender que a chave que Deus deu na nossa mão da música é muito grande. E a gente pode usar isso pra trazer vida pra muitas pessoas, né? Eu acho que o Kanye West, mais do que ninguém, antes ele já fazia isso, criticando o governo ou falando bem ou falando mal das coisas que ele achava. E aí ele trouxe pra nossa realidade cristã, falando de Jesus pra muitas pessoas que nunca tinham conhecido. Então, com certeza, animal. Ele é demais. E tem o Justin também, né? Ai, eu sou muito fã. Também, amo. Eu vi o documentário do Justin pra Apple também, que tá no YouTube. Você chegou a ver? Vi, também, amei. Muito incrível. Maravilhoso, né? Que é exatamente isso. Tipo, ele contando, né, que ele tinha tudo, mas não tem nada. É um vazio, né? As coisas do mundo, elas preenchem por um momento, mas passam. Agora, Jesus, Deus, não, ele preenche esse vazio 100%. Então, acho muito legal ver isso na música, no mundo. A influência que isso tá tendo, né? Como as pessoas estão conseguindo conectar os dons com o propósito de Deus. E você conecta o seu dom com um propósito. E aí, eu queria que você contasse pra gente como que você descobriu, assim, seu propósito. Como que Deus revelou isso pra você na sua vida. Como você viu, assim, tipo, Deus falando, Rafa, você foi chamada pra cantar. E é meio louco, assim, eu nunca sonhei que eu ia fazer isso na minha vida, eu ia cantar num estádio, ou sei lá, que eu ia fazer essas coisas nas igrejas, ou que eu ia viver no ministério fazendo isso. O meu sonho, na verdade, era trabalhar com cinema, né? Então eu fiz comunicação social na faculdade. Eu também. É mesmo? Onde você fez? Fiz na EMB. Gente, eu fiz na FAAP. Nossa, eu quase fiz lá, mas aí eu lembro que nem sei o que aconteceu. Aí eu fiz na EMB, que era mais perto, tá, eu fiz e... A gente é muito twins. Não, muito mesmo. A gente tem que ser mais amigas. Pra quem não sabe, é a primeira vez que a gente se vê na vida é aqui agora. É verdade. Ai, eu amo. Amei, eu mas também. É conexão divina mesmo. É mesmo, fala, é cara, mesmo. Nem conheço, mas já conheço, né? Exato.
Mas conta. Quando eu era nova, eu lembro que eu gostava de cantar e a minha mãe me colocou na aula de canto. Eu lembro que as professoras, minha professora de canto falava pra mim, você canta muito mal, você nunca vai conseguir cantar, desiste. Eu ia pra casa chorando, eu era pequena, devia ter 10 anos. Falava, mãe, ela me falou pra eu desistir, que não é pra eu cantar, que não sei o quê. E aí eu chorava, e a minha mãe falava, não vou desistir, porque Deus falou. A minha mãe que achava que eu tinha um negócio ali, eu falava, meu, não tem nada, e a minha mãe... Às vezes a gente tem que ouvir nossos pais, viu, gente? Porque eles sabem exato. as coisas. E aí, ela insistiu nisso, né? Continuou me colocando em aula e tal. Eu sempre gostei, então eu tinha banda na escola, aí eu cantava na igreja e tal, né? Só que daí eu foquei em comunicação social. Eu quero trazer o reino de Deus pras mídias, pra TV, pro cinema e tal. E aí eu lembro que eu fiz comunicação social, terminei, fui fazer cinema em Nova York, daí eu tava amando, assim, eu consegui uns trabalhos lá, fiquei lá um tempo, depois voltei, continuei trabalhando com TV, até que um dia eu vi que eu não tava mais fazendo nada com propósito, tava sem propósito nenhum. Eu tava trabalhando num trabalho dos sonhos, fazendo coisas que eu queria fazer, mas assim, sem propósito, não tava, tipo, sendo luz, não tava trazendo o reino de Deus ali. Foi quando Deus pediu pra eu ir tirar um tempo pra conhecer ele melhor, mais profundamente. E foi quando eu fui pra Bethel. E foi lá que ele começou a falar de novo sobre o meu chamado, sobre a minha identidade de adoradora. E aí eu lembro que eu fiz o teste pra cantar lá no louvor, só que lá é muito difícil, porque são aqueles americanos bizarros que você fala, meu. E eles não colocam internacionais pra cantar, só pra fazer backing vocal, porque vai que você fala uma besteira. Se inglês não é tua primeira língua, eles não deixam você cantar. E eu lembro que a líder de adoração, eu fiz o teste, ela falou pra mim, cara, Deus tá mandando eu te colocar como uma das líderes. Então foi muito bizarro, assim. E eu acabei liderando lá um tempo louvor no meu último ano. E quando eu voltei, Deus falou, eu quero você integral, com adoração, música, criatividade total. E foi quando o pessoal do Dunamis me chamou pra fazer parte da banda que eles estavam formando lá. Foi em 2016, né? Foi quando tudo começou. Caraca, então foi logo em seguida? Foi logo em seguida que eu cheguei, assim. Mas eu achava que eu ia voltar a trabalhar, assim, com TV. Eu sabia que Deus tava me chamando pra isso, mas a gente quer fugir, né? Sempre tem aquele, tipo... Aquilo que você tem maior medo, assim, normalmente é o que Deus tá te chamando pra fazer. Tem medo de falar, querido? Deus tá te chamando pra falar, entendeu? Então eu tinha muito medo de palco, assim. Eu tinha um horror, uma insegurança bizarra. Um orgulho, né? Bizarro. Que eu falo que orgulho é você não saber quem você é em Deus, não saber a sua identidade. Então eu tinha essa insegurança. Eu falava, nunca que eu vou subir, vou conseguir trazer a glória de Deus. Mas eu acho que foi um processo, né, que Deus teve comigo também de me tratar e falar o que Ele me chamou pra fazer, e eu fui me encontrando nisso. E graças a Deus tô aí. E hoje você sente que você realmente tá no centro da vontade de Deus, assim, você tá cumprindo o seu propósito? Sim, com certeza. Não é fácil, eu falo, não é a coisa mais fácil do mundo. Você acha que você vai subir lá num estádio, cantar pra milhares de pessoas, ou numa igreja, com 10 pessoas que sejam, que foram tocadas, você vai voltar pra casa e Satanás vai ficar de boa? Querido, não vai não. Então é um sacrifício, a gente viver no ministério é uma coisa muito linda, não tem nada que pague, assim, mas é algo que a gente dá à nossa vida, porque o evangelho, ele nos custa tudo, né? A gente às vezes vê, até mesmo esses famosos que viram crentes, tal, e começam a falar do evangelho, eles às vezes vendem um evangelho que é barato, né? Mas o evangelho verdadeiro, ele nos custa tudo, ele custa a nossa vida, ele custa a gente abrir mão de muitas coisas que a gente quer fazer. Então eu amo, assim, eu sinto que eu tô na vontade de Deus e cada dia é um passo que eu dou no escuro, assim, com Jesus, assim, mas nada melhor do que viver uma aventura com Jesus, sabe? Eu sou muito grata mesmo. Ai, que demais. Mas muito legal saber dessa história, que você tá fazendo uma coisa assim, nada a ver, né? Foi, morou fora pra trabalhar e tal. E aí, como que foi esse momento que Deus te chamou pra ir pra Bethel, pra estudar fora? Porque acho que isso também que a gente fica mais com dúvidas, né? Como saber que é Deus me chamando? Como você soube, assim? Você já ouviu a voz de Deus, assim, audível? Ou você realmente sentiu no seu coração e aí você foi atrás e as coisas foram dando certo? Cara, eu acho que a gente tem que ser obediente, né? Eu acho que a obediência nos leva pro lugar certo. Eu não sou aquela pessoa que escuta a voz audível. Eu sou uma pessoa que sente paz ou sente não paz. Eu também, a gente A paz é o que define. Tamo junto. Porque a paz é o que me leva, assim. E aí eu falava, Deus, é pra eu entrar nessa banda do Dunamis? É. Então paz, então vamos. E eu falo, tudo que você for fazer na tua vida, você tem que ter uma palavra. Porque às vezes você entra num negócio só por entrar, porque é legal, porque é uma banda, porque é não sei o que, legal, e você não tem a palavra de Deus. Aí quando o negócio aperta, porque não vai ser sempre legal. Você não tem pra onde você fala assim, por que eu tô fazendo aqui? Não tem propósito. Mas quando você tem as palavras de Deus, então pedir pra Deus te dar as palavras, pede pra Ele te falar. Eu lembro que um amigo meu falou assim, pede 4 palavras, uma na Bíblia, uma de um profeta, uma de um amigo e os seus pais. E vê, tipo, se todos derem sim, você vai ter todas as palavras que você precisa. O dia que apertar, você vai olhar,
não, meus pais falaram, Deus falou, a palavra de Deus falou, confirmou, né? Tem gente que precisa de 1000 palavras. Pra mim, a minha paz me basta, assim. Mas tem gente que fala assim, e porque tem horas que Deus te manda fazer uma coisa e não vai ser sempre fácil. Então, a gente entender que a gente tem que ser guiado por obediência à palavra de Deus. Então, é assim, eu não tive encontro sobrenatural, o seu chamado, uma voz veio, um anjo desceu. Mas é a paz mesmo, literalmente, também sendo obediente. Tem uma frase que eu amo que fala, simples obediência muda a história. Então, às vezes, você acha que é uma simples obediênciazinha, mas ela vai mudar a tua história pra sempre. Você vai ser completamente transformado. Se eu não tivesse falado sim há 4 anos atrás, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje, entendeu? E foi uma simples, foi pra entrar numa banda com várias pessoas. Eu nem era vocalista, nem nada. Tipo, principal, sabe? Então, eu acho que a gente falar sim pro que Deus tá mandando. E Ele vai levando a gente pro lugar. Eu sempre penso na história da minha vida e eu falo, cara, foi só a obediência que me trouxe onde eu tô hoje. Mais nada. Assim, óbvio que eu tive encontros com Deus, mas a gente espera uma coisa muito grande, às vezes, que não é, sabe? E Deus tá falando de uma maneira muito mais simples, né? Exatamente. Mas é isso, acho que uma das coisas mais pra gente frisar é essa questão da paz. Você sente paz se você for fazer aquilo? Não, ou sim, né? Mas é muito difícil mesmo. A vida com Deus, assim, o evangelho, é o que você falou, custa a nossa vida. Então, não é todo mundo que vai estar disposto, né? Não tem preço também, é a melhor coisa do mundo, assim. A melhor coisa que você, tipo, nunca vai se sentir tão completo, tão feliz, tão alegre. Mas também te custa tudo, então é bizarro, assim, né? Não é uma coisa ruim. E é a melhor coisa do mundo, mas assim, você vai ter que entregar a tua vida, né? Como outras religiões, né, que a gente fala. Um homem bomba que entrega a vida lá pro Deus dele, que fala que ele entregou a vida. Às vezes a gente acha que a gente fazer um sacrifício pro Jesus é muito, e a gente vê pessoas fazendo coisas muito mais bizarras, se explodindo, sendo que Jesus é tipo um amor, ele é tipo a paz, ele é maravilhoso, assim. Como é que a gente... Às vezes custa tanto, né? Fazer uma coisinha, assim, pequenininha. Exatamente. E você nasceu em lar cristão? Não nasci. Meus pais, eles, na verdade, eles casaram porque minha mãe ficou grávida de mim. Eles não eram convertidos e aí eles se converteram no nosso prédio. A gente morava num prédio e tinha uma reunião de oração no nosso prédio. E aí um dia os nossos vizinhos chamaram a gente pra ir, fomos e eles converteram. Eu era criança, mas a gente não tem... Ninguém da nossa família é crente, assim. Agora os meus pais e eu, né? Mas... Nossa. E aí foi um processo, assim, de conversão pros meus pais, pra mim, até eu decidi de verdade, né, tomar essa decisão, tudo. Mas quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você decidiu tomar essa decisão? Quando eu me converti, eu tinha uns 11 anos, assim, que eu lembro que eu falei, aceitei. Mas, assim, acho que a minha maior mudança foi logo quando eu terminei a faculdade, fui pra Bethel, entendi quem eu era, que eu tinha uns 21, assim. Porque eu vivi muitos anos numa igreja que eu fui muito reprimida, assim. Eu achava que meu relacionamento com Deus dependia dos meus líderes. E não era isso, entendeu? E foi quando eu saí da igreja e entendi que, na verdade, eu tinha que ter o meu secreto e o meu relacionamento, que eu não dependia de ninguém pra isso, que às vezes a gente fica muito dependendo das coisas, né? Principalmente hoje, no Instagram, a gente depende da palavra que o cara vai postar, que a gente vai assistir do vídeo, senão a gente não tem, senão a gente morre porque a gente não tem. Não é assim. A gente já tem tudo aqui na palavra de Deus, sabe? A gente tem que saber mergulhar na palavra, saber entender o que Deus tá falando com a gente mesmo, entendeu? Muito lindo. E sobre, assim, show, acho que questão de plateia, qual foi o momento mais uau da sua vida? Foi o Descend? Olha, o Descend é que é muito bizarro, assim. Eu tava até falando hoje numa live que eu fiz aqui sobre isso, que os momentos mais difíceis são os que definem quem a gente é no palco, né? Porque o palco, querendo ou não, ele é 5%, 10% da nossa vida. E mesmo a gente que faz muito, se a gente cantar todo dia só de noite no palco, tem o dia inteiro ainda que a gente vive fazendo outras coisas. Então não é aquilo que vai definir, né? Assim, e os momentos mais difíceis, na verdade, definem como que vai ser a nossa adoração. Porque eu falo que a minha adoração, eu espero que ela carregue a história que eu tenho com Jesus, né? E não só uma pessoa legal, com uma roupa legal lá na frente. Então eu acho que, assim, um dos lugares que eu pude, assim, me expressar na frente de mais pessoas e ver uma coisa bizarra, acho que foi o Descend, sim. Muito louco. Eu cantei nos 3 estádios, né? Em Brasília e nos 2 de São Paulo, do Morumbi, no Allianz. E eu já tinha ido no Morumbi em shows, já tinha ido no Allianz em shows de famosos, de cantores que eu admiro. E daí eu chegar lá e cantar uma música que eu escrevi, tá todo mundo cantando. É uma coisa surreal, é uma honra bizarra, assim, com certeza. Mas eu lembro que eu cheguei em casa depois desse dia e sentei no sofá. Eu tinha passado por 3 estádios no meu país, cheios de jovens, de pessoas de todas as idades, adorando a Deus, sendo curadas, entregando a vida pra Jesus, falando sim. E aí eu cheguei na minha casa, silêncio, ninguém. E daí eu lembro que eu sentei no meu sofá e comecei a chorar, assim, falei, Deus, e agora? O que é, né, o próximo? Eu até me emociono, assim, porque a gente fica muito apegado a esses momentos com muitas pessoas, né? Aí eu falei, agora eu tô sozinha, sentada no meu sofá, e aí Jesus falou, e
eu tô aqui. Isso que é o próximo. Eu tô aqui, do seu lado, no seu sofá. Uau. Então eu acho que o The Sand me trouxe um despertar também pra isso, dessa vida com Jesus, né? Nessa caminhada. Porque o que importa, na verdade, é isso, né? Essa caminhada que nos leva a esses momentos maravilhosos na presença de Deus com milhares de pessoas. Mas com certeza o The Sand é um divisor de águas, assim. Desde o primeiro, lá em Orlando, né? Que a gente conseguiu mostrar o que o brasileiro carrega, assim. Foi bizarro. E o Denis contou isso no Descend. Aliás, se você não escutou o nosso episódio do Descend, escuta aí, é o primeiro. É, muito bizarro. E aí, com certeza, é um privilégio ter feito parte desse dia. E eu acho muito louco, né? Assim, se sentir o meio, assim, né? Tipo assim, então vocês são um porta-voz de Deus, né? Vocês são as pessoas que abrem os céus, trazem essa atmosfera de fé. Como é se sentir, tipo, sendo essa porta-voz de Deus? Eu acho que deve ser a coisa mais linda, gente. Quando eu era criança, eu queria ser cantora, sabe? Mas daí não rolou, né? Não rolou, aí eu virei DJ. Mas tudo bem. Mas faz parte, tá tudo junto ali. Não, mas eu queria muito, eu achava a coisa mais linda. Uma comunhão, parece, louca, sabe? Às vezes eu falo, gente, mas por que as pessoas têm tanta essa vontade de cantar? Porque muita gente me fala, eu queria tanto cantar, eu queria falar, nossa, mas é difícil, assim. Às vezes eu fico, nossa, mas tem que ter treino, tem que ter técnica. Porque não é só essa, sabe, que as pessoas veem. Não. A gente tem o por trás, né, que você tem que treinar, você tem que cuidar da sua voz, tem que cuidar da sua saúde, tudo. Mas eu acho que é uma coisa muito louca, assim, você falar, cara, eu tenho esse dom, né, um dom que é nítido, que Deus me deu, assim, é um presente, assim, como cada um tem um dom específico e a gente precisa entender qual é esse dom. E às vezes a gente acha que o dom do outro é melhor, porque é mais visível, mas talvez o seu dom seja atrás da cortina, mas seja muito mais importante do que o meu, né? Exato. Então eu acho que é muito você entender o seu lugar no reino, entender o que Deus te chamou ali pra fazer. Mas assim, com certeza é muito especial. Eu fico pensando muito nisso, né? Tipo, todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, só que muitas pessoas não descobrem. Tem até um vídeo que fala isso, né? Que é a caneta. A caneta, ela foi feita pra escrever, mas o problema tá quando você usa a caneta pra prender o cabelo. Sabe quando a gente prende o cabelo assim com a caneta? O problema tá quando você prende o seu cabelo com a caneta e funciona. Mas a caneta não foi feita pra isso. Ela não foi feita pra prender o cabelo, ela foi feita pra escrever. Então o problema das pessoas tá exatamente aí. Quando você faz algo que você até que vai ok, mas não foi isso que Deus te criou. Então, tipo, é isso que você falou. É sentir que eu tô realmente realizando aquilo que Deus me chamou pra fazer. Hoje eu sinto que eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer, sabe? Que é falar, porque é a pessoa que ama falar, gente. Nasceu pra fazer isso aqui. Conversar. Então, é isso, é você descobrir. E aí você tem uma paz, que é aquela paz, né, que excede todo o entendimento. E que todo mundo tem. Tem a pessoa que ela é mais lógica, mais estratégica. Tem a pessoa que monta, desenha, a outra que canta, a outra... Todo mundo tem. Só que a gente tem que olhar o nosso, que é o que você falou. Muitas vezes a gente fica olhando do lado e fica se comparando e não encontra o nosso, né? Isso é muito triste. Mas, ô Rafa, dá 3 dicas aqui pros nossos ouvintes de como se conectar mais com Deus. Que eles saiam daqui desse podcast e falam, uau, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro. Que a Rafa falou. Uma das minhas dicas, eu acho que é você entender quem você é em Deus. Então, eu vou dar uma dica bem prática, assim, pra você. É você perguntar pra Deus como que Deus te enxerga. E você pegar e começar a anotar. Se você sentir coisas ruins, você apaga tudo e anota de novo. Porque eu sei que Deus, ele tem feito esse processo comigo, assim, de eu entender como que ele me enxerga. E todo dia é um dia que a gente vai caminhando e vai crescendo. Então, às vezes, a gente tem que entender quem a gente é em Deus, né? E eu falo sempre isso, que na adoração é muito importante. Porque, principalmente na adoração, a gente vê muitos músicos incríveis que você admira. Eu lembro que um dia eu assistia muito YouTube e eu tenho as líderes de adoração que eu sou fã, assim, também. Óbvio que eu tenho as minhas, né? Que eu não fico me escutando, eu fico escutando as outras. E eu lembro que eu tinha ministrado, desci do palco. Aí veio uma profeta lá, me pegou e falou assim, aqui, Deus tá mandando você parar de ficar assistindo YouTube, hein? Eu falei, quê? Não é pra você ficar imitando mais aquela fulaninha, não, a fulaninha lá. É pra você, tipo, trazer o som do céu, trazer o som que você carrega e que Deus quer que você libere. E daí eu comecei a perguntar pra Deus sobre isso, e Deus me lembrou sobre aquela passagem onde Jesus pergunta pros discípulos quem que as pessoas falam que eu sou. E aí os discípulos começam a falar quem as pessoas falam. E aí ele fala, mas quem vocês falam que eu sou? E Pedro fala quem Jesus é, né? Filho do Deus vivo. E ele vem e começa a declarar quem Jesus é. E daí Jesus vira pra Pedro e fala, e você é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali Pedro, ele recebe a identidade de quem ele é. Quando
quando ele entende quem Deus é. Então eu falo que é uma chave muito importante pra gente. A gente só consegue declarar quem Deus é, até mesmo quando eu vou escrever uma música. Só consigo ser autêntica quando eu escrevo uma música, quando eu entendo quem eu sou. Então acho que um dos passos práticos é a gente entender quem a gente é em Deus, entendeu? A gente entender quem Deus é e entender quem a gente é. Então acho que se você hoje tá perdido, não sei o que fazer, então vai no seu tempo com Deus e escreve quem que Deus tá falando que você é. Pega um Provérbios, leia o Provérbios, sabe? Tenha esse tempo mesmo de você entender quem que Deus tá te chamando pra ser, o que Deus tá te chamando pra fazer. Acho que é um passo prático, simples, mas que hoje você pode começar e já ir mais profundo, né, na tua identidade, quem você é com Deus. O segundo passo, eu acho que é você ser verdadeiro com Deus. Então, fale pra Jesus tudo aquilo que você tá sentindo e seja verdadeiro. A gente tem muito medo, às vezes, de comunicar com Deus. A gente acha que falar com Deus tem que ser muito reverente, meu Senhor, meu Pai. Mas Jesus, ele tá do nosso lado. Ele quer que a gente fale pra ele. Ele não quer ter um monólogo, falar sozinho. Ele quer ter um diálogo. Então, ele quer que a gente se comunique. Mesmo ele sabendo, ele faz questão que a gente fale as coisas, que a gente compartilhe com ele. Então, seja sincero com os seus sentimentos. Acho que é o segundo. Muito bom. E o terceiro seria ler a palavra. Escolha um livro da Bíblia pra você meditar nesses dias. E vai profundo nesse livro. Às vezes pega um versículo. Às vezes eu faço isso. Eu tenho um versículo e eu medito no versículo. Medito. E aquilo ali vai trazendo vida. Vai trazendo sentido pra minha vida. Às vezes a gente lê tão rápido a Bíblia. Quero ler 10 capítulos. Lê e não entendi nada. Então às vezes escolhe um versículo aí na tua Bíblia e vai profundo nisso. Que Deus vai falar muito com você, eu tenho certeza. Ai, muito bom. Então, 3 diquinhas da Rafa aí pra vocês. Primeira, orem, peçam pra Deus revelar quem vocês são e escreve, faz uma listinha. 2, seja verdadeiro. Fale com Jesus como seu melhor amigo, seu pai, seu tudo. Não precisa ficar criando um jeito maravilhoso de falar. Seja verdadeiro, fala aquilo que tá no seu coração. E terceiro, leia a palavra. Leia, às vezes, um livro, leia um capítulo, leia só um versículo, mas medite nessa palavra. Entenda o que Deus tá realmente querendo falar com você. Amei! Rafa, a gente tem agora o nosso Momento Metanoia, que é o momento que você compartilha algo assim que virou a chave na sua cabeça. Uma situação, um testemunho que você falou assim, caraca, é Deus fazendo isso. Então é o seu momento, sei lá, não sei se é cantando, se foi estudando na Califórnia. Seu momento que virou uma chave. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a vida dos nossos ouvintes. Eu tenho um testemunho que eu conto sempre, que é o testemunho da minha vida, que foi quando eu fui fazer uma viagem missionária num país que é fechado pro evangelho, onde as pessoas não têm acesso à Bíblia. Você não pode ler a Bíblia, você não pode pregar o evangelho, senão você é preso, né? Que país? Foi em Myanmar, na Ásia. Eu lembro que a gente chegou lá e a gente fazia as cruzadas escondidas, né? A gente começava a cantar umas músicas, Justin Bieber, Ed Sheeran. E aí juntava 3.000 pessoas num campo, assim. Daí a gente pregava o evangelho rapidinho. Tem Jesus, nanana. E as pessoas, meu Deus, Jesus. Aí todo mundo era curado e a gente acabava, porque vinha a polícia. Tipo, muito rápido. E era bem perigoso, era bem rápido. A gente fazia maior show pra falar de Deus 2 minutos. E eu lembro que as pessoas choravam, falavam que não acreditavam que existia Jesus, assim. Eles nunca tinham ouvido falar. E esse foi um momento que, tipo, me marcou muito, assim. Foi uma chave que virou de gratidão por a gente ter acesso à palavra de Deus, a gente ter acesso às nossas igrejas, a gente viver algo tão fácil, né? A gente ter acesso a tantas coisas de Deus e me fez valorizar muito mais meu tempo com Deus, me fez valorizar muito mais tudo que a gente tem, né? Em Deus, tudo que a gente tem, a liberdade que a gente tem disponível, que a gente pode ir na igreja. Lá eles não podiam ter uma Bíblia na casa deles. Então eles aceitam Jesus e tem que decorar as coisas que o povo fala. Então é bem louco, assim, a realidade de outras pessoas, né? E a gente, às vezes, fica tão acomodado nas nossas igrejas e a gente fica tão reclamão, fica tão, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Mas a gente tem tudo na nossa mão, né? A gente tem que ser grato. Como brasileiros, assim, a gente é muito, muito privilegiado em tudo que a gente tem. E aí o que aconteceu nessa viagem foi que a gente tinha orado já pelas pessoas, tava indo embora, porque começou a fazer uma muvuca lá. Aí chegou uma senhora com um câncer desse tamanho, assim. As pessoas não estão me vendo, né? Mas um câncer no pescoço, bem uma bola, assim, bem grande no pescoço. E falou, o que tava acontecendo aqui? Eu ouvi o barulho, vim parar aqui e tal. E aí a gente falou, a gente tava falando sobre Jesus pras pessoas, que você sabe quem é Jesus? Dela, não, nunca tinha ouvido falar. Aí a gente explicou, dela começou a chorar e tal. Aí a gente falou, e ele quer te curar também do seu câncer. Ela falou, quer? Falou, quer? Daí a gente começou a orar e sumiu o câncer dela. Sumiu a bola na nossa frente, assim, começou a diminuir. E aí eu lembro... Gente! Foi surreal. Tipo, a bola tava assim, foi diminuindo tipo assim, no em tempo pescoço, real? Em tempo real. Ela foi embora pra casa sem câncer, diluído. Bem louco, assim. Mas esses momentos são muito preciosos, assim, porque você fala, meu Deus, é muito real, né? Você não precisa de momentos desses pra entender isso, mas quando você tem, você fala, meu Deus, que coisa louca, né? E ela nem aceitou Jesus, no fim. Gente, nossa, Jesus curou ela de um câncer. E ela foi embora.
Então, esse foi o momento que você realmente viu, tipo, o poder de Deus, sobrenatural mesmo, né? Algo sumindo assim na sua frente. Não foi alguém que contou, né? Seus olhos viram. Não, eu lembro que eu chorava tanto. E 5 minutos antes eu tinha orado por uma criancinha que era cega. Ele não enxergou, não foi curado. Eu lembro que a criancinha pegou, a gente orou, a gente falou, você tem fé? Você tem fé que você vai ser curado? E ele, tenho. Assim, coisa mais fofa. E não foi curado. E eu comecei a chorar. Falei, Deus, por quê? Essa criança não merece. Tipo assim, sabe? Só que daí ele virou e falou assim, amanhã eu volto. Pegou o amigo dele e saíram dançando, assim. E aquilo me constrangeu mais ainda, sabe? Eu tava tipo, meu Deus. Então eu acho que é umas coisas muito loucas. Porque é os mistérios de Deus que a gente não entende. A gente nunca vai entender por que uma pessoa é curada e a outra não. Mas a gente tem que sempre confiar que ele é bom, porque a gente conhece ele. Ele é bom, entendeu? Então são experiências loucas, assim, mas que sempre tem uns mistérios, assim, que a gente nunca vai entender mesmo. Nossa, que demais. Eu quero muito passar por isso. Eu nunca fiz, morro de vontade. Ai, Rafa, obrigada. A gente tem um versículo final aqui, um versículo que tá no seu coração pra inspirar as pessoas que estão ouvindo. Eu vou falar, então, um versículo que eu tenho meditado, que é Colossenses 1:27, que fala que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Eu acho que esse tempo que a gente tem vivido é muito isso, assim, a gente entender que a nossa esperança é Cristo em nós. E Ele tá em nós. E a gente tem esperança pro futuro. A gente tem esperança pro que vem próximo, pras promessas que Ele declarou sobre as nossas vidas. Então, a gente ser grato pra gente ter isso e compartilhar, né, essa esperança que tá dentro da gente. Às vezes a gente fica procurando pessoas pra trazerem isso, mas é em nós. Cristo é em nós. Ele já tá dentro de nós. Ele já trouxe essa esperança pra gente. Então, sou muito grata por essa palavra, esse versículo. Ai, que lindo! Ai, eu amei! Muito obrigada, Rafa, pela sua participação aqui no nosso podcast. Chiquérrimo. E, gente, tem uma novidade pra vocês. A gente aqui, da equipe do podcast Positivamente, quer ajudar você a se conectar com Deus através da música. Então, a gente vai criar uma playlist do Positivamente. Amei. Eu, Jessie, vou escolher algumas. A Rafa acabou de ficar sabendo que vai escolher algumas também. Amei, escolher, pode escolher. Eu vou pedir pra alguns convidados também escolherem. Então a gente vai fazer essa playlist com muito carinho pra vocês entrarem no seu quarto, orarem, colocarem em prática todas essas dicas que a Rafa deu pra vocês, pra realmente sentir a presença de Deus através da música. Então fica de olho lá nas nossas redes sociais, que a gente vai postar lá a playlist. E também fica de olho lá nas redes sociais, dê sua sugestão, o que você gostaria de ouvir, quais convidados você gostaria de ouvir. Vai ter várias frases, lives, tá cheio de conteúdo bom. Então muito é bom. Isso, gente. Muito obrigada, Rafa, pela sua participação. Obrigada você é incrível. Amei Sei muito. que Deus tem coisas maravilhosas ainda. Você já viveu coisas maravilhosas, mas vai viver ainda muito mais, porque ainda estamos começando, né? Você também. Tô começando. Tô mesmo, aquelas. Obrigada, viu, gente? Obrigada quem ficou com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como a música pode te conectar com Deus. E até terça-feira que vem. Beijo! Beijo. Beijo, Rafa!